Responderam boa tarde bem, com bastante força. Boa tarde! Agora sim, gostei, ficou bonito. Bom, então nós estamos aqui, a gente vai passar. Agora eu quero ouvir, aliás, uma mosquinha que está perdida aqui dentro. Alguém está ouvindo a mosquinha? Então, deixa eu aproveitar e falar. Nós vamos passar aqui alguns dias, né? Hoje, amanhã, depois e domingo, onde a gente vai ter algumas atividades, aproveitando aqui as férias. Quem está de férias, levanta a mão. Eu também, que bom, né? Gostoso. E a gente vai passar esses dias gostosos aqui. Deus deu para a gente um dia bonito hoje. Quem já contemplou hoje que está sol, está calor, está gostoso, não está? Para a gente brincar, para a gente cantar, para a gente conhecer amigos novos, não é mesmo? Para a gente... Então, a gente vai passar aqui alguns momentos assim. E eu gostaria de dar as boas-vindas para todos que estão aqui. Né? A gente está bem contente, a gente tem coisas legais para a gente estar fazendo hoje. E eu queria que levantasse a mão quem não frequenta aqui a igreja, quem está nos visitando, que só levantasse a mão para a gente. Bem alto. Aí, então sejam bem-vindos, todos vocês, tá bom? E a gente fica muito contente com a presença de vocês aqui, tá? E para a gente ter uma tarde bem gostosa, né? Uma tarde assim, bem animada, a gente vai agradecer a Deus, a gente vai fazer uma oração e a gente vai falar com Deus da nossa alegria de estar aqui e pedir para que Ele também esteja cuidando, abençoando a esses momentos que estaremos aqui, protegendo, tá bom? Cada um de nós. Então, eu vou pedir para todo mundo agora, olha aqui, fechar a boquinha, fechar os olhinhos, e agora a gente vai conversar com Deus. Então, a gente vai fazer uma oração e a gente vai falar com Deus. A gente vai agradecer a Ele e a gente vai pedir para que Ele esteja cuidando da gente nessa tarde. Combinado? Então, vamos fechar o olhinho, a tia vai orar. Quem quiser repetir depois da tia, pode repetir, tá bom? Vamos fechar o olhinho, então, para a gente falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por este dia e por cada pessoa que está aqui. Te pedimos que o Senhor nos abençoe e que possamos sair daqui aprendendo mais do Senhor. Que o Senhor proteja e cuide de cada criança que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom, agora nós vamos, então, como nós estamos muito contentes, muito alegres, né? Nós vamos cantar e a gente vai, nesses cânticos, nessas músicas, a gente vai agradecer a Deus, falar para Deus que Ele é criador, né, de todas as coisas, Ele nos criou, a gente vai celebrar porque estamos aqui, tá bom? Mas eu vou querer uma coisa de vocês, certo? Vou querer que todo mundo cante bem animado. Tudo bem? Combinado? Então tá bom. Então, enquanto aqui quem for cantar pode se posicionar.
Solta a voz. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre, pra sempre. Erguei minhas mãos e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Se o seu coração. Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Céu e inferno é o que há, são dois caminhos pra você escolher. Hoje Cristo te estende a mão para te dar a salvação e te dar da sua cabeça essa dúvida cruel. Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Onde você vai? Pra onde você vai? Agora é a música tema da IBF. Agora o pessoal da coreografia, os microfones coloca no suporte. Você vai cantar todo dia agora. E todos nós vamos cantar com a música, inclusive o pessoal da coreografia. Eu vou estar projetando a letra.
já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejam o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Sou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Igreja! Vou avançar, vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou crescer, ninguém vai me deter. Ninguém. Estou subindo, mais alto, mais alto, mais alto. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Ninguém vai me deter. Pessoal da coreografia em pé no mesmo lugar. Vou convidar todos vocês a ficarem em pé. Boa tarde. E aí, tá todo mundo forte? Todo mundo bonito, cada um mais bonito que cada um. Vamos cantar bem bonito? Essa música aqui eu queria ouvir a voz de vocês. Nós vamos aprender ela para que nós todos cantemos juntos, né? A turminha aqui da coreografia já sabe, vai nos ajudar. E depois nós vamos fazer a coreografia de novo, ok? Vamos lá? 1, 2, 3. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e meus olhos. Isso!
tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada, solta a voz. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Solta a voz. Vou alcançar. Força. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. De novo. Vou avançar, eu vou vencer. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo. Isso, só vocês, vamos lá. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Estão no caminho e dessa... Bem forte. Estou firme. Vou avançar, eu vou crescer. De novo. Vou avançar, eu vou crescer. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aê! Muito bem, agora nós vamos tocar essa música novamente. Eles vão fazer a coreografia e todos nós vamos cantar juntos, ok? Bem forte, bem bonito? A música diz que nós vamos avançar, nós vamos caminhar, nós vamos crescer e ninguém vai deter. E ninguém vai deter porque Deus está com cada um de nós. E é isso que nós vamos aprender esses dias, com pessoas que estão na Bíblia. Né, turminha? É? É, Léo? É. Beleza? Nós vamos aprender com aqueles personagens da Bíblia que ninguém os deteve porque eles estavam com Deus. Vamos cantar bem bonito? Do começo? Os que estão dançando também cantam. Tira o teu pé do chão e faz barulho, vamos andar. Se você quiser dançar aí no lugar, pode também. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Isso. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou Solta a voz. eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me Não estou ouvindo vocês, vamos cantar junto. Meu alvo é Cristo. Eu Já desisti de andar sozinho. Cristo vive. e os meus pés estão no caminho, e dessa Essa estrada. Solta a voz, vamos lá. Estou firme.
ninguém vai me deter. Aí, parabéns, que Deus abençoe. Vamos sentar agora. A Giovana? A Giovana vai estar nos ajudando agora a aprender mais um pouquinho da Bíblia. Agora vamos aprender um versículo da Bíblia. Ele se encontra em Josué 24, 24. Então, agora eu vou ler. Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Josué 24, 24. Agora vamos ler o versículo todos juntos. Senhor Deus, serviremos e obedeceremos a nossa voz. Josué 24, 24. Agora só as meninas. Ao Senhor nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. É 24, 24. Agora só os meninos. Ao Senhor nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Levante 4. Agora a gente vai ver se a gente consegue ler a projeção. De novo. Ao Senhor. De novo. De novo. De novo. E agora mais uma vez. Agora mais uma vez. Agora vamos ver se conseguimos falar o versículo sem nada. Pronto, acabou. Esse versículo é um versículo que nós vamos meditar nele e a gente tem algumas surpresas, né, para acontecerem hoje. E é importante a gente gravar um versículo. É importante a gente memorizar, não só na nossa cabeça, mas no nosso coração. Né? Por quê? Porque se um dia, hoje, graças a Deus, nós temos a Bíblia, mas se um dia, que esse dia nunca aconteça, né, nunca chegue, mas se a gente não tiver como ler a Bíblia, se proibirem a gente de ler a Bíblia, a gente tem a palavra de Deus gravada no nosso coração. Para quê? Para a gente se lembrar daquilo que Deus quer de nós, daquilo que Ele prometeu para nós. Agora nós teremos uma surpresa e eu precisava do tio André aqui.
Então, agora nós teremos... Agora nós temos uma surpresa para vocês, e eu vou pedir para que vocês, então, fiquem... Eu quero ver quem que vai adivinhar, né? E o tio André já falou aqui o que que é, então eu preciso que vocês fiquem bem atentos, que vai acontecer alguma coisa nesse lugar, mas a gente precisa ficar, ó, quietinho, virado para frente, viu, Rafael? Que vai acontecer alguma coisa aqui. Nós já estamos preparados para essa coisa começar. Mas a gente precisa ficar quietinho e prestando atenção. Eles só querem pichar o muro da Dona Zilá. Isso é errado. Foi o que eu suspeitei, mas se eu não fizer isso, eles não vão ser meus amigos, nunca. Porque eu sou uma menina. Não importa, você já tem 2 amigos que gostam muito de você, eu e o Cristóvão. É verdade. É melhor você não fazer isso. Não sei. O que será que o Cristóvão está fazendo? Eu não sei. Cristóvão, Cristóvão? Ei, o que que é? sai? Cristóvão, o que você está fazendo? Estou, O que é isso? Estou trabalhando em minha mais nova invenção, uma máquina do tempo. Uma máquina do tempo? Sim, uma máquina do tempo que está ligada na Bíblia. Pra gente poder viajar por todas as histórias da Bíblia? Sim, Nossa, que legal. E como é que funciona essa máquina? primeiro alguém deve digitar um tema aqui no teclado. Depois, alguém deve colocar esse relógio, pois sem ele não poderíamos voltar. É meu já. Mas não podemos ficar fora por muito tempo. Não se preocupe, segundos aqui podem se transformar dias lá no passado. Que bom, assim eu não me atraso pro jantar. Jantar é importante, gente. Mas o que você acha da gente experimentar essa máquina agora, para usar o relógio novo agora já? Boa ideia. E que tal a gente escolher uma história em que alguém tem que decidir fazer o que é certo, mesmo quando isso é difícil? Ia me ajudar bastante, então... Podem ir entrando na máquina, que eu vou digitar o tema aqui. Aqui que entra? Tá bom. Hoje o tema será fazer a coisa certa. Esperem, eu tenho que pegar a máquina fotográfica para poder registrar tudo. Pega aí. Uou. Nossa, gente. Galera, vocês viram o que eu vi? Viu? Sim, nós vimos, muito joia. Nossa, foi difícil para eles, mas eles conseguiram, né? Meu boné até saiu. E o meu relógio, que ficou lá do outro lado, ajudou bastante também, né? Ficou bem legal. Também achei. Para tudo!
eles não viram o que a gente viu. Vamos contar pra Verdade. eles? Vamos. Que tal, Cristóvão, se a gente entregar a sua máquina para eles poderem ver o que a gente viu? Nossa, muito espetacular essa ideia. Assim eles poderão ver de perto como tudo aconteceu e como agir corretamente. É. E falando em agir corretamente, eu já sei o que eu vou fazer. Eu não vou pichar o muro da Dona Zilá, porque amigo que me pede para fazer coisa dessas não é meu amigo. Eu tenho vocês e eu já sou grata por isso. Obrigada, Mel, por ter avisado. Nada. Agora vamos, a gente precisa ir. Tem um filme para assistir em casa. Verdade. Nossa, cadê o relógio? Agora a gente vai ter uma outra atividade. E o tio André vem ajudar? Agora nós vamos dividir por idades, vamos para as salas e depois, lá na sala, nós vamos contar qual que vai ser a próxima etapa, uma etapa muito legal, surpresa para todos nós. Quem aqui tem energia bastante? Quem tem energia bastante aqui? Ah! Então eu quero só ver se vai ter mesmo, hein? Então é o seguinte, nós vamos dividir em idades de 3 a 6 anos. Ainda não levanta, o tio só vai falar quais as idades. De 7 a 9 anos, depois de 10 a 12 anos. Tá? Quem vai ficar de 3 a 6 anos é a tia Viviane. E a Débora, que vão estar com as crianças de 3 até 6 anos. Quem tem 3 anos aqui, levanta a mão. 3, então vem aqui com a tia. Quem tem 4? 4 anos, vem aqui com a tia Viviane. Quem tem 5 anos? Ah, com a tia Viviane também aqui. Quem tem 6 anos, já está grande. Ah, com a tia aqui também. Quem tem 6 anos? Não, por quê? Pode ficar com você, sua irmã? Prima, quer ficar com você? Então fica com você, tá bom? Quem tem 5 anos? Quem tem 4 anos? Ah, muito bem. Então todos estão aqui. Agora, tia, não vai ainda não. Vamos ver se dá para juntar aqui na frente. Agora nós vamos para a próxima idade. Quem tem 7 anos vai estar aqui antes, só um pouquinho. Vou chamar aqui as pessoas então, de 7 até 9. A Olga, né? A Patrícia e quem mais? A tia Olga e a tia Patrícia. Então quem tem 7 anos, levanta a mão. Vem aqui com elas. Quem tem 8 anos, vem aqui também. Isso. Nossa, quantos 8 anos? Quem tem 9 anos, pode vir. Isso. Não vá para a sala ainda. Quem tem 10 anos, pode vir. Nossa, bastante. Aqui junto. Isso. Agora aqui, só levanta a mão, ainda não sai do lugar. Ariane fica em pé. E nós vamos ficar com os maiores. Quem tem 11 anos, levanta a mão. Aí. Quem tem 12? Legal. De 10 é aqui. Agora o tio vai orar, agradecendo a Deus pela vida de cada um. 11 ali. 11 nós vamos para o outro lado. Então quem tem
11 e 12 anos é ali com a Ariane, ali, ó. Ali no canto. Agora, os que são menores, 2, 1, 0, com a Damares e com a Elaine. Ali. Isso. Vamos agradecer a Deus? Deus nos deu esse dia tão lindo e pessoas tão lindas para estarem juntas, para se divertir bastante e aprender a palavra dele. Vamos? Luísa. A Luísa então vai orar por nós, agradecendo e pedindo para que a gente aprenda muita coisa legal hoje. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia. Senhor, abençoe agora, Senhor Deus, que nós vamos ser. Senhor, abençoe cada um de nós, Senhor Deus. Abençoe as pessoas que estão na rua. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, cada um com a sua turma, sem correr para não cair, não machucar. Deixa os pequenos primeiro, a turma de 10 aí, 9, 8. Ai, muita surpresa. Os pequenos estão indo. Oi? 10 anos não, Cariane? Não, 10 anos é com a sua mãe. Oi? Por quê? Quantos anos eles têm? O Samuel tem 10, o Felipe tem. Minha mãe disse que. Pode. Quantos anos você tem? Pode ficar junto. Vamos para a sala agora. O de 10, o de 11 e 12 lá em cima. 10, 11 e 12 lá em cima com a tia Ariane. Lá, com aquela turma que está indo lá. 10 anos com aquela turma ali. 7, 8 e 9 fica aqui, ó. A tia está pedindo para sentar. Vai caber lá? Vai caber lá? Se usa microfone atrapalha, né? Lá. Vamos sentar. Agora a gente vai se acalmar. Agora a gente vai desacelerar. Tem muita gente que está acelerado, parece que veio da Fórmula 1. Hein? Vocês vieram de jatinho para cá? Hã? Então, olha só, agora eu estou achando que vocês vieram de, como que chama? De carro de Fórmula 1 para cá. Estão acelerados, mas agora a gente vai se acalmar. Não é para dormir, tá? Já vi gente abrindo a boca, só porque eu falei vamos se acalmar, já tem gente... Não é dormir, porque a gente tem bastante coisa para a gente fazer hoje. Certo, Gabriel? Gabriel. Certo, Gabriel? Então tá bom. Certo, Beatriz? Certo, Rafael? Certo, Samuel? Então tá bom. Então, olha só, nós agora, a gente tem, como eu falei, a gente tem bastante coisa para a gente fazer. Agora é o momento da gente meditar um pouquinho, certo? E é importante a gente meditar. E hoje eu tô, não sei não, mas eu tô com a impressão hoje que os meninos estão falando mais do que as meninas. Mas a gente podia reverter isso, né? Não é mesmo? Ficar todo mundo igual. Correto? Então vamos lá, ó, vamos conversar, senão não vai dar tempo da gente fazer outras coisas, que tem mais surpresa esperando a gente por aí. Então, a gente agora é o momento da gente meditar. E a gente vai meditar na... Ó, a tia... Vocês estão sentados junto com seus amigos, né, Rafael? Mas se ficar muita conversa, a tia vai pedir para vocês mudarem, certo, Vitor? Então tem que ficar quietinho agora, tá bom? Então, se não ficar quietinho, a tia vai mudar vocês de lugar. Isso. Então, olha só, a gente vai meditar agora na Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus deixou a Bíblia para a gente conhecer
Não só para ficar na prateleira, no armário, ocupando espaço, viu, Júlia? Mas é para a gente saber o que tem na Bíblia. E por que é importante a gente meditar na Bíblia? Quem sabe? Por que será que é importante ler a Bíblia? Isso, Deus tem várias mensagens aqui, e que são mensagens que são para quem? Para nós, né? E hoje a gente vai, como vocês viram, o tema da IBF é sobre a máquina do tempo. Vocês repararam que ali é uma máquina do tempo? O que faz uma máquina do tempo? Luigi, o que você acha, Luigi, que faz uma máquina do tempo? Para que serve uma máquina do tempo? Viaja pelo tempo, vai para o passado, vai para o futuro, né? Então, olha só, nós vamos fazer uma viagem agora e a gente vai voltar o tempo há muitos anos atrás, e essa época está registrada aqui na Bíblia, lá no livro de Daniel, tá bom? Lá que a gente vai ler e meditar um pouquinho. Mas antes da gente ler aqui na Bíblia, eu quero chamar o Murilo aqui, a Júlia aqui, a Lara, vem aqui na frente rapidinho, a Maria Clara, o Samuel. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Já deu, 5. A gente vai fazer uma... Vocês têm que ficar atentos, vocês serão os fiscais. Uma brincadeira assim, ó. Eu vou falar de um membro do meu corpo, eu vou falar um membro e vou apontar outro membro. O Murilo vai apontar o membro que eu falei e falar outro. Por exemplo, este é o meu pé. O Murilo, presta atenção, eu estou falando errado, a brincadeira é assim mesmo, é trocado. Vamos ver quem que vai conseguir. O Murilo, ele vai falar, ele vai apontar o pé, mas ele vai falar que este é uma outra coisa. Por exemplo, a cabeça. Por exemplo. E todo mundo tem que prestar atenção para ver se todo mundo vai conseguir fazer isso. Vocês viram que é uma brincadeira facinho, mas ela, na prática, ela não é muito fácil, não. Todos entenderam? Vão ficar na fila, um do lado do outro. Vocês entenderam? Lara, você entendeu? Como que é a brincadeira? E vocês vão prestar atenção para ver se está todo mundo fazendo certo. Certo, Arthur? Entendeu, Murilo? Entendeu, Maria Clara? Entendeu, Samuel? Então, desencosta da parede, fica aqui na fila. A Lara, a Maria Clara. Então, vamos começar? Vamos ver se a gente consegue? Vocês têm que prestar atenção no do lado, tá bom? Então, vocês têm que apontar o que ele falar, o que o colega falar, e vocês têm que falar um outro membro que você tá, diferente do que você está apontando, tá bom? Podemos começar? Esta é a minha perna. Esta Esta é minha boca. Esta é minha orelha. Este é meu nariz. Esse é meu olho. Esse é meu pé. Isso, pode sentar, muito obrigada. Vocês repararam numa coisa nessa brincadeira? Quem que reparou numa coisa? Hã? É mais fácil a gente fazer o que o outro faz do que fazer o que o outro fala para a gente fazer. Vocês repararam isso? E hoje a gente vai comentar, lá no livro de Daniel, como eu falei para vocês, sobre como a gente está falando da máquina do tempo, né? Existe um tempo importante nas nossas vidas, que é o tempo de ser exemplo.
tempo de ser exemplo. Então, às vezes, a gente passa por alguns momentos em que nós precisamos seguir exemplos e precisamos ser exemplos também. Lá no livro de Daniel, na Bíblia, aconteceu um fato muito estranho. Talvez aqui alguém já tenha ouvido essa história. Diz na Bíblia, aqui no livro de Daniel, que uma certa época, muitos anos atrás, um rei chamado Nabucodonosor, olha que nome bonito para vocês colocarem nos filhinhos de vocês. Nabucodonosor era um rei de um país chamado Babilônia. E nessa época aconteceu... Depois a tia vai fazer perguntas para vocês. Nessa época, esse rei, que era rei de um país chamado Babilônia, invadiu Israel e devastou, né? Queimou. Vocês lembram, né? E daí, ele levou para a Babilônia alguns escravos. Só que desses escravos, ele selecionou aqueles que eram fortes e iam trabalhar na construção. Aqueles que eram sabidos, inteligentes, iam trabalhar lá no palácio para o rei. E selecionou algumas pessoas. Dessas pessoas, alguns rapazes, jovens, né, inteligentes, estudiosos, e entre eles estava Daniel, estava Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens, que eram israelitas, foram levados para morar nesse país que governava o rei Nabucodonosor, que governava, e eles foram trabalhar lá para o rei, no palácio. E quando eles chegaram lá na Babilônia, eles tiveram seus nomes trocados. Então, Daniel passou a se chamar Beltesazar. O Ananias passou a se chamar Sadraque. O Misael passou a se chamar Mesaque. O Azarias passou a se chamar Abednego. Então, eles tiveram os nomes trocados. E, nesse tempo, o rei teve uma ideia de fazer uma estátua de ouro. E não era uma estatuazinha assim desse tamanho, não. Era uma estátua enorme, de um tamanho de um prédio, de vários andares. E o rei Nabucodonosor ainda teve a seguinte ideia. Quando essa estátua ficou pronta, vocês já viram alguma joia de ouro? É bonito, né? Agora imaginem aí, na cabeça de vocês, uma estátua enorme, todinha de ouro. Hã? Depois a tia vê. Depois a tia pergunta, a tia não entendeu, depois a tia vê. Ó, então, era uma estátua de ouro inteirinha. E o rei, quando então ele terminou a construção, a estátua lá com a imagem de quem? Do rei. Ele chamou lá as autoridades, ele chamou todo mundo, os governadores, porque era um país, o país tinha várias cidades, várias autoridades, chamou todo mundo, reuniu lá para falar, olha, essa é a minha estátua. E todos foram para a inauguração. E dentre essas pessoas, essas autoridades, quem que estava lá no meio? Daniel, quem mais? Sadraque, quem mais? Abednego e Mesaque, os rapazes lá estavam juntos, porque eles eram autoridades, eles trabalhavam lá no palácio. E estava todo mundo. E o rei fez um anúncio. Presta atenção no anúncio que o rei fez. Presta atenção. Quando vocês ouvirem o som das trombetas, o som das flautas, das harpas e dos instrumentos musicais, vocês terão que se ajoelhar.
diante da minha estátua, e vocês terão que adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. E quem não se ajoelhar será jogado na fornalha de fogo ardente. Esse foi o decreto que o rei fez. Mas que decreto, hein? Mas que ideia esse rei Nabucodonosor. Aí, olha só, quando então começou a tocar os instrumentos, a flauta, a trombeta, pode mudar a figura. Não seria essa exatamente que nós estávamos esperando. Quando começou a tocar a trombeta, o que vocês acham que aconteceu? Todos da cidade, o que fizeram? Se ajoelharam na frente da estátua e fizeram o quê? Adoraram, né? Fizeram reverência, não é mesmo? Mas todo mundo tinha que fazer isso? O que vocês acham? Exatamente. Os 4 amigos, os 3 amigos, no caso, estavam os 3, né, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, estavam lá. E eles não se ajoelharam, como a Melissa falou. Ficaram lá, com a perninha bem reta. Não se ajoelharam. Por quê? Porque eles eram desobedientes? Exatamente. Apesar, viu, Lara? Apesar deles estarem em outro país, eles não tinham esquecido o quê? Da Bíblia, da palavra de Deus. E o que na Bíblia fala? Que a gente pode ir adorando qualquer coisa? Qualquer Deus? Tem um mandamento que nós só devemos adorar a Deus, o único Senhor verdadeiro que nos criou e criou todas as coisas, né? Pode mudar a figura aí. Então, quando o rei ficou sabendo, lógico, né? Que tem sempre alguém que vai cochichar lá para o rei quando alguém está fazendo alguma coisa de errada. Quando chegaram lá para o rei, falaram assim, olha, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego não se curvaram, não. E daí, o que aconteceu? O rei, então, mandou chamar os 3 na presença do rei. E falou para eles, falou assim, escuta, mas vocês não ouviram a ordem que eu dei? Vocês não ouviram que a hora que tocar a música era para vocês se ajoelharem e adorarem? Pois a música vai tocar de novo, na minha frente. E vocês vão ter que se ajoelhar e adorar a estátua que eu mandei fazer. E daí, tocou de novo a música, tocou lá a flauta, né, os instrumentos. E o que vocês acham que eles fizeram? Não se ajoelharam. Será que eles sabiam? Será que eles tinham ouvido direito o que ia acontecer com quem não se ajoelhar? O que ia acontecer? Alguém já foi jogado na fornalha aqui alguma vez? Alguém já passou perto de uma churrasqueira alguma vez? O que acontece por o dedinho lá? Queima. E se for jogado, então, numa fornalha? Morre, não é mesmo? Não sobra nada. E o rei, então, ficou muito bravo, mas muito, ficou furioso. O rei se levantou e falou, mas não é possível. Como vocês ousam desobedecer uma ordem? E, olha só, os 3 amigos sabiam que estavam correndo um grande perigo. Sabiam que eles iam o quê? E eles responderam o seguinte para o rei. Igor, presta atenção então aqui. Olha só. Eles sabiam do risco que estavam correndo, né? Mas eles preferiram ser obedientes e ser exemplo de obediência àqueles que estavam ao redor deles. Eles preferiram enfrentar a morte. Às vezes a gente tem medo, né, de fica com vergonha do colega, às vezes, ficar tirando sarrinho da gente, ficar gozando da gente, né?
quando a gente fala que a gente crê em Jesus, que a gente é crente. Mas os 3 amigos, eles não tiveram medo de serem mortos, porque eles sabiam que isso ia acontecer. E eles falaram o seguinte para o rei, falaram assim, ó rei, nós não vamos nos ajoelhar. Se o nosso Deus quiser, ele poderá nos salvar da fornalha com seu grande poder. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, nós não vamos adorar ao seu Deus. Nós vamos adorar somente ao Deus verdadeiro. Nossa, aí o rei Nabucodonosor só faltou pular no pescoço deles, né? E o que aconteceu com eles? Foram jogados lá na fornalha, né? Sim. Foram jogados na fornalha. Ah, só tem um detalhe. Antes de serem jogados na fornalha, o rei ficou tão bravo, mas tão bravo, mas tão bravo, mas tão furioso, que ele falou assim, olha, deixa essa fornalha aí 7 vezes mais quente, com fogo mais alto, mais, né, ainda pior do que ela está agora. Joga mais lenha lá, porque eu quero que esses 3 que virem, né, que morram na hora. E foi isso que aconteceu. Jogaram mais lenha, aumentaram mais o fogo da fornalha, pegaram os 3, o Sadraque, o Mesaque e Abednego, amarraram eles, né, e jogaram lá dentro da fornalha. Era isso que eu ia falar agora, é isso que eu ia perguntar agora. O rei olhando, né, lá para dentro da fornalha, pode mudar. Quando ele olha lá, olha lá o rei ali no cantinho ali, ó. Ele pergunta assim, mas escuta, a gente não jogou 3? Eu estou vendo 4 lá. E o rei ficou, e assim como todo mundo que estava ali, ficou olhando aquela fornalha e vendo, além dos 3 em pé, desamarrados, andando lá dentro, ainda tinha um outro. E essa outra pessoa que estava lá, diz na Bíblia que tinha aparência de anjo. De anjo. Então, olha só. O rei chegou perto da fornalha e gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. E eles saíram. E todos viram que não tinha acontecido nada com os 3. Nem cheiro de fumaça. Vocês já passaram perto de uma fogueira? Não fica cheirando a roupa, o cabelo? Nem cheiro de fumaça tinha neles. E o rei, então, ficou com aquele olho arregalado e ele fez um outro decreto, uma outra lei, deu uma outra ordem para o povo. Ele falou assim, olha, que o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego seja louvado. O que é ser louvado? Ser louvado, seja que nós sejamos agradecidos a Deus, que nós falemos e cantemos coisas boas, agradecendo as coisas que Deus fez. E o que foi de bom que Deus tinha feito aqui? Por que será que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego deveria ser louvado? Porque salvou os 3 da fornalha, então ele deveria ser louvado. Então o rei falou para o povo o seguinte, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Isso o rei falando para o povo, hein? Olha só. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, eles escolheram obedecer o seu Deus. Por isso, ordeno que todos respeitem ao Senhor, porque não há outro Deus que possa salvar como este. Então, depois dessa experiência, o próprio rei Nabucodonosor viu com seus próprios olhos que o nosso Deus, aquele a quem a gente louva, a quem a gente ora, né, conversa com ele,
Ele, esse mesmo Deus que fez que livrou os amigos da fornalha, é esse Deus que a gente louva, que a gente adora, que a gente canta para Ele e que a gente faz coisas, né, para Ele. E por Ele que nós estamos aqui, né? Então, eu penso, né, eu não tenho assim, dúvidas que não foi fácil para os 3 tomarem essa decisão. Porque eles não iam passar vergonha, não iam dar risadinha deles, eles iam o quê? Eles estavam na mão do rei, e o rei tinha dado uma ordem que seria a morte. E eles sabiam que se não obedecessem, eles seriam jogados na fornalha. E eles tiveram a coragem, né, de tomar essa decisão. E eles foram exemplo de obediência. Eles foram obedientes a Deus. Eles enfrentaram o rei Nabucodonosor, que era um rei muito poderoso, e foram fiéis a Deus. Eles não se esqueceram daquilo que eles leram na Bíblia, na palavra de Deus. Mesmo estando num país distante, eles se lembraram e obedeceram a Deus. E eles são exemplos para nós, porque nós, hoje em dia, ninguém aqui é jogado na fornalha, né? Ninguém vai mandar a gente, né? Nenhum governante aí ficar jogando a gente na fornalha. Mas a gente passa por muitas situações onde a gente muitas vezes precisa ter coragem, né? Coragem de ser obediente, coragem de enfrentar algumas situações. E essa passagem na Bíblia, quando a gente lê, faz a gente refletir, faz a gente pensar que eles passaram por uma situação difícil. E nós, quando a gente estiver passando por uma situação difícil, que a gente se lembre deles. Que a gente se lembre da decisão que eles tomaram. E que a gente possa tomar decisões certas, porque como eles tomaram uma decisão de obediência, como eles foram um exemplo de obediência, até o rei veio a conhecer o Deus vivo e poderoso. Assim como todo o povo da Babilônia veio a conhecer e saber que Deus salvou e salva e cuida de nós hoje também. Se Sadraque, Mesaque e Abednego ficassem e falassem, todo mundo tem que fazer, então a gente vai fazer também. Será que será que eles teriam sido salvos e o rei viria a conhecer Deus? Muito provavelmente não, né? Então, às vezes a gente não gosta de obedecer, né? Às vezes a gente não quer obedecer. E isso em vários lugares, às vezes em casa, na escola, aqui na igreja. Mas lembre-se que da nossa vida, nós podemos ser exemplos de obediência para alguém. E às vezes, viu, Júlia? Às vezes a gente não precisa falar nada com a nossa boca, mas a nossa atitude de obediência já falou tudo sobre sobre em quem a gente crê, em que a gente, né, acredita e no que a nossa vida está firmada, na rocha, que é a palavra de Deus. Então, pode passar mais esse versículo que nós aprendemos, diz exatamente isso. Esse versículo, quem disse, né, foi Josué, que também passou por uma outra situação difícil. E agora, quando a gente lê esse versículo, eu penso que muitas coisas agora fazem sentido para a gente. Vamos ler de novo? Ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Josué 24, 24. Então, esse versículo, por isso que a gente procurou decorar, né, memorizar, guardar no nosso coração, para a gente não se esquecer dessas palavras, que ao Senhor, nosso Deus, a Ele nós serviremos e nós
obedeceremos. Foi exatamente o que o Sadraque, o Mesaque e o Abednego fizeram. E a sua voz nós seguiremos. Agora, como que a gente vai saber como servir, como obedecer a Deus? Como que a gente sabe o que a gente tem que fazer? Orando, o que mais? Como que Deus fala com a gente? Lendo a Bíblia. Por isso que é importante a gente conhecer os versículos. Essa passagem que a gente leu está no livro de Daniel. Quem tiver Bíblia em casa... Alguém não tem Bíblia? Júlia, você tem Bíblia. Alguém não tem Bíblia? Então, todo mundo tem Bíblia, né? Você não tem? Aí a tia dá uma Bíblia para você, tá bom? Quem tem Bíblia, então, ninguém levantou a mão, então todo mundo tem Bíblia em casa. Então, lembrem-se de pegar a Bíblia e ler lá em Daniel, no capítulo 3, que tem essa passagem que a gente meditou aqui nessa tarde. Tá bom? Então, que esse versículo fique gravado nos nossos corações. E a gente nunca se esqueça que a gente, então, deve obedecer a Deus. É muito comum a gente falar assim, mas todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Né? A gente, em algumas coisas a gente pode fazer porque a gente serve a Deus. Vamos fechar nossos olhinhos para a gente orar? Vamos fechar os olhinhos? Você quer orar? Pode vir. Viu, Rafael? Agora a gente vai sentar. A gente vai parar a conversa. Viu, Arthur? Vitor? Agora a gente vai orar. E a gente vai falar com Deus para que Ele nos ajude a servir, a obedecer. É sempre fácil servir e obedecer? Nem sempre, né? Nem sempre a gente quer servir e obedecer. Mas a gente sabe que isso é o melhor para nós. Então a gente vai pedir a Deus para que Ele nos ajude a servir e a obedecer a sua voz. Vamos fechar os olhinhos? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esses dias, Senhor. Faça que nós obedeceremos mais a todos, Senhor Deus. Nós respeitamos a todos, Senhor Deus. Que nós podemos sempre ler a sua palavra, Senhor Deus. Sempre olharmos para o Senhor, Senhor. Em casa, seja onde nós estivermos, Senhor Deus. Senhor, abençoe cada um de nós, Senhor Deus. Senhor Deus, abençoe ainda essa semana, que amanhã é o último dia, Senhor. Em nome de Jesus, amém.